Né, gente? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Evangelho, né? Conforme a gente tem feito, a gente está falando sobre os apóstolos de Jesus, né? Nós vamos pegar aí todos os personagens que conviveram com Jesus, falar um pouco deles, para depois a gente, entendendo isso, a gente entrar no estudo mesmo do Evangelho, né? Vamos lembrar que, conforme a gente sempre fala, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles representavam o extrato da humanidade, ou seja, cada um dos discípulos vai ter características, né, que vão estar representando o conjunto, né, do ser humano naquela época, né, e na nossa época também, porque nós não somos muito diferentes, né? Em 2000 anos é muito pouco, né, para o processo evolutivo acontecer com a gente, né? O Emmanuel fala para o Chico que nós que estamos aqui na Terra, aqui, né, nesses processos de reencarnação, né, que em média nós temos aí umas 10.000 encarnações, em média, tá? Porque isso aí vai para mais e para menos, né? E que isso é muito pouco, espiritualmente falando, para a gente poder desgarrar, né, de todos os fatores que estão presos na gente lá do reino animal. Assim, nós somos muito jovens espiritualmente. Isso, espiritualmente falando, é nada, né? Existem espíritos que têm muito mais reencarnações aí. Isso eu estou pegando lá do Homem das Cavernas para cá, tá, gente? Então, é 1 milhão de anos aí para frente, né? Antes disso, outra história. Mas aí o que acontece? Hoje nós vamos falar do Pedro, né? O Pedro, que é o apóstolo, né, mais interessante, o meu apóstolo predileto, assim. Ele e o João Evangelista, para mim, são a dupla dinâmica de Jesus, né? Porque primeiro o João é a perfeição e o Pedro somos nós, né? O Pedro é o apóstolo de Jesus mais próximo, né, daquilo que cada um de nós é, né? O Pedro, ele tem um desejo do bem, né? A gente vai perceber isso quando a gente for analisando a história dele. Mas ao mesmo tempo, o Pedro, ele é a falha encarnada, né? O Pedro é aquele que quer acertar, é aquele que quer fazer o melhor, mas normalmente erra. Então, o Pedro é a nossa representação espiritual, pelo menos o Pedro, né, da convivência do Cristo ali, né, e dos primeiros anos ali do Evangelho. É assim como o, o João e o Tiago, né, o Pedro também, ele faz parte do grupo de seguidores de Jesus que eram formados por irmãos, né? Semana passada a gente falou do André, né, que aliás era mais velho que ele, tá? E que foi que apresentou Jesus para o Pedro, né? E o Pedro, a gente vai falar dele hoje porque assim, ele tem uma fama muito grande, né, como principalmente construída pós-morte, né, quando a Igreja Católica surgiu mais ou menos 200 anos depois da morte de Jesus, né, a Igreja Católica apropriou do Pedro e transformou ele numa figura mitológica lá dentro da estrutura religiosa dela, né? Nós vamos tentar entender isso também. Mas o que acontece, né? O nome do Pedro não é esse, né? Todo mundo sabe, não. O nome do Pedro era Simão, né? Ou em aramaico Shimeon, né? Ou Simão, né? Simão, o nome, a versão aportuguesada do nome dele. Né? Ele era pescador, né? Na cidade de Cafarnaum, né? Junto com o irmão dele, o André, e junto, né? Com o João Evangelista e com o irmão do João, o Tiago, que eram lá os mais jovens, né? Segundo a informação que nós temos, na época que ele começou o processo de apóstolo, ele tinha mais ou menos uns 45 anos de idade, né? Dos apóstolos de Jesus é um dos poucos que é falado que era casado, né? Porque tem uma passagem dentro do próprio evangelho lá que mostra Jesus curando a sogra dele, né? Então se ele tinha sogra, né, ele tinha esposa. Então, né, o Pedro era casado, né? Alguns escritores dizem que ele tinha 3 filhos, tá? Todos homens, né? Não se fala muito dos filhos dele porque os filhos dele não foram personagens, vamos dizer assim, que participaram diretamente da história do Evangelho, mas eram simpatizantes, né? E o Pedro, o que acontece? Ele recebe esse nome, né? Isso é um apelido, né? O nome Cefas em aramaico, né? Ou rocha, ou pedra, né? Segundo alguns amigos espirituais, na verdade, esse nome era uma certa brincadeira que Jesus fazia com o temperamento instável dele, né? O Pedro, ele tinha, entre os discípulos, o temperamento mais estável, ele era dado a explosões e principalmente explosões de mau humor, né? Segundo os historiadores, as pessoas que estudam os amigos espirituais, o Pedro, ele era dado a xingar, a brigar, a falar palavrão, né? Ele era um cara muito estourado no sentido assim da boca suja, né? Imagina, um pescador lá, 2.000 anos atrás, numa vilazinha lá no meio do Oriente Médio lá, né? Semi-analfabeto, tá? Porque o Pedro não sabia escrever, né? Tudo que a gente tem do Pedro hoje foi escrito por segundas mãos, tá, gente? Nós temos o Evangelho, né? Que conta a história do Pedro, né? Que para quem não sabe é o Evangelho de Marcos, tá? Dos 4 evangelhos,
O Evangelho de Marcos foi escrito em cima das lembranças do Pedro. Vocês vão notar que no Evangelho de Marcos vai ser o evangelho que mais vai aparecer, né, o Pedro enquanto apóstolo, né, e mais vai aparecer as falhas do Pedro enquanto indivíduo, né, porque o Pedro ele ditou para o Marcos, para o João Marcos, né, o nome do rapazinho, né, que também conheceu Jesus, mas ele conheceu Jesus, ele era adolescente, ele tinha lá uns 11 anos de idade quando Jesus morreu, e ele se associou ao Pedro, tá? E ele virou uma espécie de secretário do Pedro, e o Pedro não sabia escrever, né? Foram escritas pelo João Marcos, tá? Ditadas. Como a maioria das cartas eram ditadas, tá? Por quê? Na época de Jesus, era muito comum os meninos, principalmente, tá? Vamos botar aí, da população adulta de Israel, né? 80% dos meninos sabia ler, mas não sabia escrever, tá? Porque eles aprendiam a ler porque eles passavam, quando eles faziam 12 anos de idade, eles tinham um ritual religioso dentro do templo. Hoje ainda existe com o nome de Bar Mitzvah, você já deve ter ouvido falar, né? Que é um ritual religioso no qual o jovem se torna homem, tá? E esse ritual, o que acontece? Ele vai na sinagoga, né? E ele recita um texto e lê um texto na língua antiga, que é o hebraico, que é uma língua morta, tá? Na época do Pedro já era uma língua morta. Era igual ao latim hoje, uma língua só para questão religiosa. Então os jovens, normalmente, eles aprendiam na escola da sinagoga a ler, porque eles tinham que aprender a ler o Torá, que era a lei de Moisés, e para eles poderem participar dessa cerimônia. E como escrever era algo mais difícil, porque o material de escrita era muito caro, tá? Então um rapaz, para poder aprender a ler, ou para aprender a escrever, ele precisava de materiais, né, que às vezes eram um valor de um ano inteiro de trabalho. Então as famílias ricas, né, ensinavam os filhos a escrever. Normalmente os mais pobres escreviam no chão, na areia, muito mal. Então eles não tinham essa coordenação para escrever, por exemplo, num papiro. Uma coisa é você pegar uma varinha, riscar o chão algumas letras lá e saber o que significa. Outra coisa é você ter, né, a pinça tátil lá, a finesse para você pegar uma folha, principalmente no papiro ou no junco, como era escrito na época, e escrever com a caligrafia e tal, porque eles não tinham esse treino. Tá? Por isso que na época de Jesus tinha uma profissão chamada escriba. Né? O que é o escriba? Uma pessoa que sabia escrever, né, e que normalmente vendia esse talento para poder copiar documento, para poder mandar informação, para poder fazer conta, e é uma coisa muito cara. Tá? Um escriba, o trabalho do escriba era um trem assim de outro mundo. Quem já leu o livro Paulo Estevão, né, vai ver que o Gamaliel dá de presente, né, para o Paulo um evangelho que ele fez, e o próprio Gamaliel recebe do Pedro, né, nosso amigo Pedro aqui, um evangelho escrito à mão. Isso é uma coisa caríssima, tá, gente? Uma pessoa para ter a cópia de um trem, um livro, alguma coisa, que é tipo assim, a coisa que era guardada, é a herança da família. Então vocês entenderam o valor que era uma biblioteca ou coisa do tipo. Era uma coisa assim incalculável, assim, porque era, né, fora da realidade. E aí o que acontece, né? O Pedro, né, agora vamos voltar nele aqui, ele recebe o nome de Pedra, Jesus dá esse nome para ele, né, um apelido, né, exatamente pela sua condição de titubear diante das situações. Jesus meio que brincou com ele, você vai ser a pedra, né? Como tipo assim, você que é o mais alto e baixo do grupo aqui, né? Você vai ser a nossa firmeza aqui. Então Jesus meio que brincou com essa limitação dele, e realmente Jesus trabalhou o Pedro para poder transformar em alguém mais equilibrado, né? Então o que acontece? Quando Jesus conhece o Pedro, né, a gente vai ver duas situações muito interessantes. Primeiro, né, que o Pedro vai levar Jesus em casa, né? Tipo assim, conheci Jesus, né? Vai almoçar lá em casa, né? Aquela coisa, né? Imagina, você conhece Jesus, né? E quando Jesus chega na casa do Pedro, né, ele vai ter uma reação muito desagradável, que vai ser o quê? A sogra do Pedro não vai com a cara de Jesus de jeito nenhum. Né? Ainda mais quando Jesus começa a falar esse negócio de sair pregando, esse negócio, né? Imagina a cara da sogra. Porque esse homem velho aí, com filho, mulher, você vai lá, quem que vai dar comida para essa mulher? Você vai andando atrás desse cara maluco aí, você vai ver. Seus filhos aqui passando fome aqui, a coitada da minha filha ralando aqui, ou você atrás desse barbudo aí, não sei para baixo, para cima. Imagina a reação da sogra, né? Imagina, você tá lá com sua família, vai lá alguém lá e fala pro seu marido que agora ele vai viajar aí e vai te deixar lá né? Não rola, né? Porque Jesus não tinha escrito na cara dele, eu sou o Messias, né? Depois veio depois, né? Então a sogra do Pedro não sintonizava com Jesus. E outra questão, né, é que na cidade de Cafarnaum, o Pedro tinha um grande desafeto, né? Que era exatamente quem? A figura do governo, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? E quem que cobrava imposto na cidade onde ele vivia? O Mateus, né?
Mateus era o cobrador de impostos da cidade e, segundo consta nos evangelhos apócrifos, nos estudos e a própria espiritualidade fala pra gente, as brigas do Mateus e do Pedro eram homéricas. O Mateus sempre indo lá para tirar o melhor dos peixes do Pedro, né, a conta de imposto, e o Pedro indignado com aquela situação lá, chamando ele de traidor, de ladrão, de não sei o quê, né? E aí o que acontece logo depois que Jesus escolhe o Pedro para ser discípulo? Quem que ele escolhe também? Imagina a cara do Pedro. Não, esse aí não, senhor, você enganou, esse cara não, esse é safado, esse é vagabundo, esse é ladrão do povo, você vai trazer esse cara aqui para dentro? Né? É a mesma coisa se Jesus viesse hoje, pegasse um cara da extrema esquerda e um cara da extrema direita e botasse os dois para ser discípulo dele. O pau ia quebrar ali, não ia? Não, esse cara aí, esse aí, um ia achar ruim com o outro, mas Jesus era muito esperto, né? Então o que Jesus fez? Jesus foi lá e chamou o Mateus. Né? E a primeira coisa que o Mateus fez quando Jesus chamou ele para ser discípulo foi o quê? Convidar Jesus para ir na casa dele. E lá vai o Pedro junto. Né? E o Pedro entrando na casa do cara que ele achava que era o ladrão, que era o cara que estava ali com o porque o Mateus era o cara que representava o poder, né? Ele cobrava imposto. Ele trabalhava para os romanos, que eram os dominadores lá, né? Tipo assim, os caras que batem na cara da gente na rua, esse cara trabalha para eles, colaborador aí dos invasores. E aí Jesus coloca os dois juntos. Né? Então você imagina, né, a cara de Jesus. Ó, a cara do Pedro. E o Pedro também ele vai ter uma outra postura que é muito interessante. Dos discípulos de Jesus, o Pedro é o que mais